Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um Ao Final do Dia de segunda-feira. O meu nome é Marina Leitão. Hoje vou falar sobre a polémica entre Pedro Nuno Santos e António Costa, portanto o nosso Ministro das Infraestruturas e o nosso Primeiro-Ministro. Provavelmente acompanharam o que despoltou, no fundo, esta polémica, que foi um despacho que foi publicado pelo Ministério tutelado por Pedro Nuno Santos, que despacho esse que continha uma decisão sobre o novo aeroporto de Lisboa. Decisão essa que seria então a solução conjunta Montijo-Alcochete. Ora, no dia após, um dia depois desse despacho ter sido publicado, António Costa veio dizer que não sabia de nada, não conhecia aquela solução, não tinha validade aquela solução, até porque qualquer solução teria sempre de passar por uma articulação com o líder da oposição, ou do maior partido da oposição, o PSD, e isso não tinha acontecido. Portanto, no fundo, António Costa veio dizer que Pedro Nuno Santos tinha agido por autorrecriação e que, apesar de estar a publicar um despacho que, no fundo, em que está a falar em nome do Governo, que o Governo e o Primeiro-Ministro e o Presidente da República não sabiam de nada. Tudo indicava que Pedro Nuno Santos, perante esta situação gravíssima, porque estamos a falar, inclusivamente, de uma questão, que é esta questão do novo aeroporto de Lisboa, que é da maior importância e relevância estratégica, política, financeira para o nosso país, e, portanto, Pedro Nuno Santos, supostamente, por autorrecriação, decide que a solução é aquela e o nosso Primeiro-Ministro desconhece toda essa situação. Portanto, seria expectável que, quando da reunião entre António Costa e Pedro Nuno Santos, que foi umas horas depois de António Costa, que andava em networking pela Europa, regressar ao nosso país, seria expectável que o resultado dessa reunião fosse ou Pedro Nuno Santos ser demitido ou Pedro Nuno Santos demitir-se. Ora, a verdade é que nada disso aconteceu. O resultado final desta situação toda foi manter-se tudo como estava. Não se percebe as motivações que levaram a esta situação. Não se percebe o que é que Pedro Nuno Santos pretendia com este despacho. Se era apenas criar uma polémica, eventualmente para acicatar algumas questões dentro do próprio Partido Socialista. Também não se percebe exatamente como é que António Costa não sabe de nada, é confrontado com uma coisa desta dimensão e com esta gravidade e depois também mantém o ministro em funções. O ministro que supostamente está a dar uma espécie de grito do Ipiranga, acaba a vir pedir desculpa. Portanto, tudo isto é uma situação que não se percebe absolutamente nada das motivações que levaram a que isto acontecesse. Há duas coisas que sabemos. Erro de comunicação para uma coisa desta gravidade é uma justificação muito insuficiente mesmo. Outra coisa que sabemos também é que António Costa há anos que não consegue demitir um ministro ou apelar a que ele se demita, considerando a gravidade das atuações que alguns ministros tiveram em governos liderados por António Costa. E este é só mais um exemplo. Situações gravíssimas aconteceram na legislatura anterior de Eduardo Cabrita, Graça Fonseca, a própria Marta Temido, a ministra Francisca Van Dunen. Portanto, há um conjunto de ministros que tiveram atuações extremamente lamentáveis, que tiveram de facto consequências graves para o país,
e nada lhes aconteceu. E este é só mais um exemplo, a juntar aos outros todos que já conhecemos, em que temos um ministro que supostamente vem falar em nome do governo sem que o governo saiba, a tomar decisões sem que o governo saiba, a ser desautorizado pelo primeiro-ministro porque supostamente o primeiro-ministro não sabia de nada e, no final, ninguém assume as responsabilidades. Ou seja, Pedro Nuno Santos, que deveria ter tido a hombridade de se demitir perante esta situação, não o faz, acha que um pedido de desculpas é suficiente e continua em funções, e António Costa acha que a situação não é grave o suficiente para exigir a demissão de Pedro Nuno Santos, aceita o seu pedido de desculpas e mantém-o em funções porque ele disse que não tinha sido mal intencionado e que tinha sido apenas um lapso, um erro de comunicação. E assim vai o nosso país. E a pergunta que eu deixo para refletirmos é qual é a gravidade que é preciso uma situação qualquer ter para que, de facto, o Primeiro-Ministro exija a demissão de um seu ministro? E qual é a gravidade de uma qualquer situação para que um ministro perceba que, de facto, assumir a sua responsabilidade é demitir-se? Fica a questão para pensarmos. Muito obrigada a todos e até para a semana.